Olá, bem-vindos ao canal Adoro História. A história da Paraíba desenvolve-se desde meados do século XVI até os dias atuais. A Paraíba é um estado do Nordeste do Brasil conhecido por seu litoral de belas praias de clima tropical úmido, piscinas naturais marinhas, falésias, estuários, manguezais e dunas, e também pela arquitetura colonial portuguesa de suas cidades. O estado tem uma área total de 56 mil km² e possui cerca de 4 milhões de habitantes, 2018, dados do IBGE, distribuídos em 223 municípios. A capital, João Pessoa, com cerca de 800 mil habitantes, dados do IBGE, 2018, foi fundada em 1585. O ponto mais elevado do estado é o Pico do Jabre, 1.197 metros, na Serra do Teixeira. A praia de Ponta dos Seixas marca o ponto mais oriental das Américas. A bandeira do estado, conhecida como Bandeira do Negro, foi adotada em 25 de setembro de 1930. Um terço dela está na cor preta, representando os dias de luto que vigoraram no estado após o assassinato de João Pessoa em Recife, no ano de 1930, e 2/3 restantes na cor vermelha, representando a Aliança Liberal. No meio da parte vermelha, há a inscrição nego, na cor branca e em letras maiúsculas, que é a conjugação do verbo negar no presente do indicativo da primeira pessoa do singular e representa a não aceitação do sucessor à presidência da República. Pré-colonialismo. Apesar do alvoroço pela descoberta do Novo Mundo, os interesses portugueses estavam voltados para o comércio de especiarias com as Índias Orientais, muito mais lucrativo. Em 16 de fevereiro de 1504, o rei de Portugal, Dom Manuel I, doou a capitania da ilha de São João, atual Fernando de Noronha, a Fernão de Noronha para que esse explorasse o pau-brasil. As instalações se resumiam às feitorias, que era por sua natureza temporária e transitória, era levantada onde se formavam relações amistosas com os indígenas, e sua continuação dependia da manutenção destas relações, dos ataques inimigos e dos lucros do comércio. Eram fortificações simples, de poucos homens, principalmente para o armazenamento do pau-brasil e para o abastecimento dos navios que vinham buscá-lo. Toda a mão de obra era de indígenas aliados. As visitas ao novo continente eram esporádicas para buscar o pau de tinta, pau-brasil, e outros produtos exóticos. Foram enviadas as expedições exploratórias dos navegadores Gaspar de Lemos, em 1501, e Gonçalo Coelho, em 1503, que fizeram o levantamento do litoral brasileiro e descrições sobre suas características geográficas. O extrativismo de pau-brasil foi breve, com um rápido esgotamento desse tipo de madeira, e não gerou núcleos de povoamento permanentes. A falta de interesse de Portugal no continente americano permitiu que outras nações frequentassem as costas brasileiras, como ingleses, holandeses, espanhóis e, principalmente, franceses. Mapa: Capitania hereditárias. A relação entre os indígenas e os europeus. Nas primeiras décadas, as pequenas povoações foram surgindo no litoral brasileiro formadas principalmente por degradados, corsários, contrabandistas, desertores e ocupantes das pequenas feitorias. E as relações entre indígenas e europeus foram se modificando à medida que suas interações aumentavam. De início, a relação dos estrangeiros com os indígenas era amistosa, tratada pelos conquistadores europeus como uma parceria comercial na qual, através da prática do escambo, trocavam objetos de pouco valor, facas, foices, machados, colares de vidro, tecidos e outros, por pau-brasil, algodão e coisas consideradas exóticas, como macacos e papagaios. Entre a veneração e o espanto por aqueles seres fétidos que surgiram do mar em suas grandes naus, vestindo armaduras metálicas, com seus arcabuzes e canhões, os indígenas tinham interesse principalmente nas tecnologias que não possuíam, como facas, foices, enxadas e anzóis, além de chapéus, contas de vidro e espelhos. A prática do cunhadismo,
nome que os portugueses deram para um costume indígena utilizado para incorporar estranhos à sua sociedade, foi amplamente usado pelos estrangeiros. O costume consistia em dar uma índia ao estranho e assim, ele assumindo-a, ela se tornaria sua temerico, esposa, o que automaticamente o aparentava por 1000 laços ao restante da tribo, graças ao sistema de parentesco classificatório dos indígenas, que relaciona, uns com os outros, todos os membros de um povo, o que lhes possibilitava diversos outros casamentos. Essa instituição funcionou como forma eficaz e ampla para o recrutamento de mão de obra dos múltiplos parentes para cortar e transportar o pau-brasil para as feitorias e para as naus, caçar e coletar alimentos e capturar prisioneiros para serem trocados por mercadorias ao invés de serem comidos em rituais antropofágicos. O cunhadismo foi a base da miscigenação que formou o povo brasileiro. Muitos estrangeiros formaram unidades apartadas das aldeias, compostas por múltiplas esposas índias e seus inúmeros filhos. Um desses núcleos pioneiros, formado com base nessa instituição, foi o de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, desde de 1509 a 1510, na capitania da Bahia, onde constituiu uma numerosa família indígena que foi base essencial da ocupação daquele litoral. Os franceses. Contatos entre os franceses e o Brasil eram registrados desde o início do século XVI, através de navegadores, aventureiros, comerciantes, soldados e missionários católicos ou protestantes. A primeira expedição comercial francesa em terras brasileiras, comandada por Binot Palmier de Gonneville, a bordo da nau Hélice Poir, chegou à costa de Santa Catarina em 5 de janeiro de 1504. Portugal enviou expedições guarda-costas para repelir os invasores, comandadas por Cristóvão Jacques, de 1516 a 1519, quando erigiu a feitoria de Pernambuco às margens da foz do rio Igaraçu, de 1521 a 1522, e de 1526 a 1528, porém com resultados pouco satisfatórios devido à extensão do litoral brasileiro. A corte portuguesa começou a reconhecer que as pequenas capitanias fundadas, até então, não tinham êxito em repelir as invasões estrangeiras e que as esquadras enviadas como guarda-costa eram insuficientes. Esse fato e a notícia das explorações de Sebastião Cabot e Diogo Garcia no Rio da Prata, levaram o rei João III a organizar, em 1529, uma expedição, comandada por Martim Afonso de Souza, com o propósito de explorar a Bacia do Prata e o litoral brasileiro, e de estabelecer uma colônia capaz de rechaçar os contrabandistas e servir de apoio às armadas. Capitanias hereditárias e colonialismo. A presença francesa na costa do Nordeste foi tão intensa e ameaçadora que Portugal apressou sua decisão de efetivar a colonização do Brasil, implementando o sistema de capitanias hereditárias, donatárias, em 1534-36, que marca o início da colonização sistemática, já que antes o que havia eram as iniciativas comerciais, protegidas pela coroa, e tentativas isoladas de aventureiros. A doação das capitanias era feita através de 2 documentos, a Carta de Doação e a Carta Foral. Pela primeira, o donatário recebia posse da terra, podendo transmiti-la para seus filhos, mas não vendê-la. Recebia também uma sesmaria de 10 léguas da costa na extensão de toda a sua capitania. Deveria fundar vilas, construir, nomear funcionários e aplicar a justiça, podendo até decretar a pena de morte. Além disso, adquiria direitos, como a isenção de taxas, venda de escravos indígenas e recebimento de parte das rendas devidas à coroa. A Carta Foral tratava dos tributos a serem pagos pelos colonos, definindo ainda o que pertencia à coroa e ao donatário. Foram distribuídas 14 capitanias, divididas em 15 lotes, para 12 capitães donatários de pequena nobreza, já que muitos nobres portugueses não se interessaram na oferta visto que a única riqueza realmente comprovada, até aquele momento, era o pau-brasil, reservado à exploração pela coroa. 4 dos donatários nunca vieram ao Brasil tomar posse de suas terras.
Para o estudo da história da Paraíba, destacam-se a Capitania de Itamaracá e a Capitania do Rio Grande, dentro das quais está inserida a região que compõe a atual Paraíba e a Capitania de Pernambuco e da Bahia, que também contribuíram de forma decisiva para sua formação. Desde a época da criação das capitanias hereditárias e da instalação dos primeiros governos gerais, as relações interétnicas entre indígenas e colonizadores nas regiões do atual estado da Paraíba foram sofrendo alterações, tensionadas pelos interesses em jogo e pela intensificação do processo de colonização. Para os portugueses havia um interesse na aliança com essas tribos para que elas se unissem à sua luta contra os inimigos europeus, franceses, holandeses e espanhóis, e outros povos indígenas hostis na expansão de suas fronteiras, tapuias. Portugueses e franceses mantiveram políticas amistosas com os povos indígenas que ocupavam as regiões do atual estado da Paraíba, como os potiguaras, habitantes do litoral, os primeiros a terem contato com os colonizadores, e os tabajaras, que partiram dos sertões da atual região Nordeste para as terras ocupadas ao longo do rio Paraíba do Norte. A prática do escambo permaneceu ainda por muito tempo, principalmente nas fronteiras do sertão, pois inúmeras vezes servia de alternativa à eliminação dos indígenas hostis ao processo de colonização. No processo de conquista e colonização do Brasil pelos portugueses, os diferentes grupos etnolinguísticos, línguas e culturas diversas, indígenas tais como os Tamoio, Tupiniquim, Aimoré, Goitacás, etc. foram, em geral, reduzidos a dois grandes grupos, os Tupi, língua geral, considerados gentios mansos, e os Tapuia, outros, considerados indígenas bravos. As relações de aliança ou hostilidade das tribos indígenas com os estrangeiros faziam-se também de acordo com seus próprios objetivos e interesses ligados à dinâmica de suas organizações sociais. Enquanto alguns colaboraram, outros mantiveram-se hostis. Para ambos os grupos, no entanto, a chegada dos europeus inaugurou uma época de prejuízos incalculáveis, com epidemias, alta mortalidade, escravizações em massa, intensificação de guerras intertribais, trabalho escravo, desestruturação social e cultural, entre outros. Como aliados ou inimigos, os europeus foram inseridos nas relações intertribais dos vários grupos tupi, que se associavam a uns ou outros, portugueses, franceses, holandeses, conforme circunstâncias e interesses que frequentemente se alteravam. A língua tupi, tupi, tupi-guarani, tupinambá ou língua brasílica, era conhecida também como a língua comum, utilizada pelos estrangeiros para se comunicar com a maioria dos povos indígenas do litoral brasileiro. Capitães, colonos, indígenas e conflitos. À medida que as capitanias foram se desenvolvendo, as relações entre os indígenas e os colonizadores começaram a se deteriorar. Dentre os fatores que causaram a ruptura dessas relações, os mais relevantes foram o crescimento das colônias e sua necessidade maior de alimentos, e o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar e dos engenhos que avançavam do litoral para o sertão, ameaçando e violando os territórios ocupados pelas aldeias indígenas, as novas relações de trabalho compulsórias impostas pelos portugueses que implicavam no abandono do sistema produtivo agrícola indígena, primordial para a sobrevivência das aldeias, o acentuamento na imposição de uma transformação cultural dos indígenas buscando sua adequação para o trabalho compulsório, a percepção pelos indígenas que, ao invés de aliados para combater seus inimigos, os portugueses haviam transformados em capturadores e escravizadores, e seus oponentes em objeto de troca, o que aviltava seus valores culturais e crenças religiosas. E a constatação pelos indígenas de que a interdição de atacarem os portugueses e suas vilas não impedia os colonos de atacarem suas aldeias em busca de mão de obra escrava, num claro desrespeito ao acordo matrimonial existente entre eles. Os conflitos também ocorreram, não só entre os indígenas e os colonizadores, mas também entre os colonos e os donatários das capitanias. Os conflitos foram se acentuando, em meados dos anos 1540, culminando nas revoltas da Bahia, em 1545, de São Tomé,
em 1546, do Espírito Santo, em 1546 e de Porto Seguro, em 1546. O ataque ao engenho Tracunhaém. No ano de 1574, em um episódio que ficou conhecido como Tragédia de Tracunhaém, a Índia Iratembé, Lábios de Mel, filha do cacique Ninguaçu, casada com um mameluco, que prometera permanecer na aldeia, fugiu com seu marido que queria retornar para Olinda. Seus irmãos saíram em sua captura, encontrando Antônio Salema, governador da capitania do Rio de Janeiro, em visita à cidade, que ordenou a volta imediata de Iratambé e ainda deu-lhes um salvo-conduto para que chegassem à aldeia sem percalços. Porém, ao pararem para pernoitar em Tracunhaém, foram bem recebidos pelo senhor do engenho, Diogo Dias, mas na calada da noite a jovem foi sequestrada por Diogo Dias, que se negou a entregá-la. Os indígenas voltaram para a aldeia e relataram o acontecido para Ninguaçu. O cacique enviou emissários a Pernambuco para reclamar junto às autoridades, porém nenhuma ação foi tomada. Instado pelos franceses, Ininguaçu reuniu cerca de 2.000 homens de tribos da Paraíba e do Rio Grande do Norte e atacou o engenho, matando todos os moradores, proprietários, colonos e escravos. Em seguida, o grupo atacou e incendiou engenhos da capitania de Itamaracá, matando, no total, mais de 600 pessoas. O Rio Paraíba. Embora a capitania de Itamaracá se estendesse até a Baía da Traição, sua exploração nunca foi efetuada por seus donatários. Com exceção da região localizada às margens do rio Goiânia, seu território permanecia praticamente despovoado e seu domínio continuava pertencendo aos potiguaras e seus aliados, os franceses, que traficavam pau-brasil. As guerras potiguaras, a partir de 1560, provocadas pelo aumento na escravização de indígenas, e o receio de que os franceses se instalassem no rio Paraíba, como havia acontecido na Baía da Guanabara, levaram o rei de Portugal, D. Sebastião, a ordenar que Luís de Brito conquistasse pessoalmente aquela área. Primeira tentativa de conquista da Paraíba, em 1574, Luís de Brito e Almeida, após saber do incidente de Tracunhaém, ordenou que o ouvidor e provedor-mor, Fernão da Silva, que estava sediado em Pernambuco, reunisse quem pudesse, portugueses e indígenas, para conquistar o rio Paraíba. Chegando lá, tomou posse das terras da Paraíba em nome de o rei de Portugal. Porém, acossada pelos potiguaras, a expedição teve que fugir correndo pela praia e refugiar-se em Itamaracá. Segunda tentativa de conquista da Paraíba, instado pelos moradores de Itamaracá e Pernambuco, que sofriam constantes ataques dos potiguaras, Luís de Brito organizou nova expedição a fim de conquistar o rio. Em 1575, reuniu, na Bahia, uma armada de 15 naus, sob o comando de seu sobrinho, Bernardo Pimentel de Almeida, e zarpou rumo ao rio Paraíba, porém o mar revolto e os ventos contrários dispersaram a armada. Algumas naus, incluindo a de Luís de Brito, retornaram à Bahia. A nau de Bernardo Pimentel de Almeida, e outras, ancorou em Pernambuco, mas cansado de esperar retornou à Bahia. As infrutíferas e dispendiosas expedições fizeram o governador da repartição norte desistir de tentar conquistar e povoar a Paraíba. Os potiguaras e os franceses, motivados pelas sucessivas vitórias, intensificaram as incursões pelo território da capitania de Itamaracá, estendendo seus domínios até a fronteira da capitania de Pernambuco do outro lado do rio Igaraçu, margem esquerda do rio, forçando os colonizadores remanescentes a se refugiarem na ilha de Itamaracá. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal.